Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo, estamos chegando por aqui para pregar mais uma vez a palavra de Deus, para estarmos cultuando ao nosso Deus, eu daqui, você cultuando de casa, né? Daí você pode louvar, você pode orar com a sua família. Você pode também ouvir a palavra de Deus que será ministrada logo mais. Boa noite ao nosso diácono Ednilson, a Eliane, a Ellen, a Evelyn. Deus vos abençoe, queridos. Sejam bem-vindos. Boa noite, presbítero Jean. Boa noite, Grazi. Creio que você está com sua esposa aí ao lado, né? Deus os abençoe. Boa noite a minha esposa, Cleia. Deus abençoe sua vida. Também saudade, Ednilson, de você e de toda a igreja. Deus quiser e permitir, em breve estaremos juntos. Boa noite, Harrison. Deus abençoe sua vida. Boa noite, André, Camila, Theo. Que o Senhor vos abençoe, queridos. Sejam bem-vindos. Dia muito quente, né? Muito calor. Mas o Senhor tem cuidado das nossas vidas, né? Como Deus é bom. Boa noite, presbítero Rafael. Boa noite, Dayara. Eu espero sempre lembrar das esposas, da família aqui, né? Quando eu estou dando boa noite. Eu hoje vou estar cantando o hino de número 222, mais perto da cruz. Nós vamos estar cantando, preparando nosso espírito, né, para receber a palavra de Deus. E esse hino, ele trata de estarmos mais perto do Senhor, né, da cruz de Cristo, né, do estado de humilhação de Cristo, de quando Ele se entregou por nós. Nós devemos também nos humilhar, mas lembrando que Ele já venceu em nosso lugar, né? Boa noite à irmã Érica, ao irmão Diogo, ao Joãozinho, né? Deus abençoe essa família aí maravilhosa. Boa noite, Paulo, a Denise, a Stephanie, família abençoada. Deus os abençoe, querido. Nosso diácono, né? Diácono Edmilson, diácono Paulo. Boa noite, irmã Vanilde. Deus abençoe sua vida, querida. Irmão, se você puder cantar daí, eu não vou ouvir sua voz, mas você vai ouvir a minha. Que possamos louvar o Senhor junto com esse hino, hino 222, mais perto da cruz. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouve a chamar-me com amor. E contigo sempre desejo estar, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz
eu desejo estar, Senhor. A seguir-te sempre eu me decidi, constrangido pelo amor. Jubiloso, pois me declaro teu, ó bendito Salvador. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Que prazer sem par, que delícia é aos teus santos pés me achar. E com viva fé e profundo amor, com meu Salvador lá. Mais perto da tua cruz quero estar, ó Salvador. Mais perto da tua cruz eu desejo estar, Senhor. Amém. Glória ao nome do Senhor. Essa é uma oração. Que seja a sua oração, que seja a nossa oração nessa noite. Esse desejo de estar mais perto do Senhor. Eu agora há pouco orava aqui, me preparando para esse momento, e orava pela igreja. E eu digo, Senhor, nós somos o templo do Senhor, o Espírito Santo, né? E a igreja, mesmo em casa, ela está habitada pelo Teu Espírito. Não podemos nos esquecer disso, meus irmãos. Nós estamos longe da comunhão, de nos vermos, mas o Espírito Santo habita em nós. Nós temos comunhão com Deus e Ele conosco. E por isso que nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Nós temos que estar buscando estar mais perto de Cristo, desejosos de estar com Ele. Ontem o Senhor recolheu para a glória a esposa do meu sobrinho Reginaldo. Nós tivemos bastante tempo orando, pedindo oração, e ela foi declarada curada há 2 anos atrás pela medicina, e depois voltou novamente o câncer, e algumas cirurgias, tratamentos, mas o Senhor a levou. E uma das coisas que marcou, na minha última vez que eu pude falar com o meu sobrinho, com ela e com os seus filhos, estava com a câmera ligada, e eles estavam, no momento que eu liguei, sentados na cama, no quarto, os 3 filhos, meu sobrinho e ela, lendo a Bíblia e orando. E eu pude, naquela chamada, ouvir a palavra sendo lida, li com eles, cantei com eles e orei com eles. E pude ver na vida da nossa irmã uma fé alicerçada no Senhor, com a certeza da sua salvação, não é? E ela dizia ali, estou pronta e quero viver, mas se o Senhor me chamar, eu estarei certa de que estarei com Ele. Meus irmãos, essa deve ser a convicção do nosso coração. Se você já tem um encontro com Cristo, se você não já recebeu de graça a água da vida, a água da salvação, e já foi batizado também, né? É a sequência, crê e ser batizado, né? É claro que acima de tudo a eleição, o chamado de Deus, né? Então nós temos essa garantia de que estaremos com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, nós temos que nos preparar, não é? Na leitura da Bíblia, na oração, não é? Congregando como igreja, fazendo discípulo de Cristo, sendo discípulo de Cristo, mas também fazendo discípulo de Cristo, né? E nós vamos aprender nessa noite que além, nós temos aí o nosso compromisso também com as boas obras. Nós damos as boas-vindas à irmã Sônia, chegou aqui depois, a Shirley, a mãe do nosso irmão Helderson, nosso irmão Afonso, boa noite, Afonso e a família, né, a Elane, boa noite a Andressa, que tem estado conosco nesses últimos domingos, Deus abençoe a sua vida,
Boa noite, Diácono Guilherme. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Irmãos, eu quero convidar você para orar nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. E em seguida, né, estaremos aí recebendo a mensagem da palavra de Deus. Então, feche aí os seus olhos de onde você está e vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nome do qual nós oramos. Pai, a nossa felicidade está no fato de Cristo ter vindo a esse mundo, ter dado a sua vida em nosso lugar, morrendo na cruz do Calvário, derramando o seu sangue pelo perdão dos nossos pecados. A nossa felicidade está porque o Teu Espírito Santo veio habitar em nossa vida, depois que Cristo ressuscitou e voltou aos céus e está assentado de Deus Pai. Mesmo de lá, o Pai e o Filho mandou o seu Espírito Santo para habitar nas nossas vidas. E a alegria que nós temos é porque o Espírito Santo nos dá a garantia da vida eterna. A garantia de que nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E certo disso, Senhor, que nós reconhecemos que somos pecadores, lavados pelo sangue de Jesus. E agora podemos, Senhor, nos assentar para ouvir a Tua palavra. Certo de que, Espírito Santo, o Teu poder, a Tua palavra, ministrará aos nossos corações. Então fala conosco nessa noite. Trata de nós, alerta-nos, porque cada dia mais estamos mais perto do Senhor, cada dia mais perto do encontro glorioso para estar contigo para sempre. Assiste-nos, ó Deus, nessa noite. Nós te pedimos perdão, te pedimos purificação, te pedimos fortalecimento. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje o nosso texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Mas, como sempre nós fazemos aqui, um apanhado, né, uma recapitalização, né, do que nós já falamos, né? Nós temos aí pregado uma série de mensagens no Sermão do Monte com o tema A Felicidade à Luz dos Ensinos de Jesus, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Mateus, ele nos apresenta o nosso Rei Jesus, né, como aquele que trouxe o reino dos céus até a terra, até nós. E ele, como Rei e Mestre por excelência, né, Jesus é o nosso Mestre, ele nos ensina a felicidade do ser e da prática, né, da vida cristã. E ele nos convida a, nessa noite, né, mais uma vez, nos assentarmos com a nossa atenção renovada, com a nossa sede, né, de ouvir os seus ensinamentos que foram ministrados naquele dia aos seus discípulos e àquela multidão, né? E são à luz desses ensinos, queridos irmãos e irmãs, que nós aprendemos sobre a verdadeira felicidade. A felicidade do mundo está ligada, não é, nas circunstâncias, naquilo que tem. A nossa felicidade está ligada no ser, não é, naquilo que somos, porque Cristo, não é, nos garante, né, a verdadeira felicidade, por termos a nossa salvação, por termos Cristo, por termos o Espírito Santo habitando na nossa vida. E Ele nos ensina a sermos filhos, a sermos crentes, a sermos seus discípulos, né? E a viver essa prática da nova vida, a mesma aqui no mundo, né? Porque para o crente o céu começa aqui, né? Nós começamos a gozar da vida eterna aqui, vivemos como filhos do Rei, não é? Do Todo-Poderoso Deus aqui. E nós perguntamos quais são esses ensinos, e nós já aprendemos que o primeiro ensino de Jesus é sobre o caráter dos cristãos no mundo. O segundo ensino de Jesus é sobre a influência dos cristãos no mundo, que vai tudo no capítulo 5, né? O terceiro ensinamento de Jesus sobre a lei de Deus, onde ele nos apresenta também a sua graça, não é? O quarto ensino de Jesus sobre a relação dos seus súditos com a lei de Deus. E hoje entraremos, né, no quinto ensinamento de Jesus, que é sobre o relacionamento dos seus súditos com Deus. A relação, o relacionamento que nós, seus discípulos, temos com Deus, que vai aí
no capítulo 6, nessa primeira parte, do versículo 1 ao versículo 18. E hoje nós vamos ler apenas os versículos do 1 ao 4 do capítulo 6, que diz assim: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignora a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Esse é o texto da palavra de Deus que será ministrada nessa noite. Queridos e queridas, irmãs e irmãos, já vimos até aqui que Jesus, no Sermão do Monte, ele trata da verdadeira felicidade do ser e da prática da vida cristã. Os escribas e fariseus, eles estavam mais preocupados com o exterior do que com o interior. A aparência do ser estava em evidência, mas não praticar. Creio que isso já deve ter ficado muito claro. Espero, que eu tenha conseguido deixar isso claro para você nas mensagens anteriores. Eles ensinavam e não viviam. Jesus, ele confronta esse tipo de religiosidade, ampliando os mandamentos, trazendo o seu real sentido, do ser, para que eles compreendessem que a observância da lei externa não justificava ninguém diante da face de Deus, mas sim o viver corretamente aos olhos do Pai. Jesus ensinou como deve ser o caráter e a influência dos seus discípulos no mundo. Ele ensinou sobre o real sentido da lei, apresentando aí a graça, e ainda ensinou sobre a relação que devemos ter com a lei de Deus. Você pode depois, que nos ouve aqui, talvez pela primeira vez, ouvirá essas mensagens depois, entrar no canal da Igreja Presbiteriana de Penápolis, no YouTube, e ouvir essas mensagens, ou aqui pela nossa página do Facebook. Agora, no capítulo 6, de 1 a 18, Jesus continua os seus ensinamentos, nos mostrando que a verdadeira felicidade está relacionada com os princípios fundamentais da verdadeira religião. A maneira correta como os seus súditos, como os seus discípulos devem se relacionar com o Pai. Eu quero dizer para você, quando eu falo de súditos do rei, eu estou falando ao mesmo tempo dos discípulos, de Jesus. Nós usamos essa palavra só porque Mateus está falando aí de Jesus como rei, apresentando Jesus como rei. Não é? Então a maneira correta de como devemos nos relacionar com o nosso Pai. A forma correta e sincera da adoração. E ele vai demonstrar isso por meio da oferta, da oração e do jejum. Jesus usa uma espécie aí de ilustração para mostrar como deve ser esse relacionamento dos filhos de Deus, dos filhos com o Pai Celeste. Veremos também, neste ponto, que uma das grandiosas bênçãos da vida é a cultivação da espiritualidade pelo exercício de uma amizade íntima e pessoal com o Pai Celeste. É isso que Jesus vai estar ensinando nesses versículos aqui. Por isso, eu quero desde já te perguntar, meu querido irmão, minha querida irmã, como está a tua vida devocional? Como está o teu relacionamento com o Pai Celeste? Como que está a tua prática da leitura da Bíblia?
a tua vida de oração, a tua vida de louvor. Eu tenho encontrado alguns irmãos da igreja nesse período, aqueles que permitem receber uma visita, ou às vezes pelo telefone, tenho feito essas perguntas. E muitas vezes nós não temos recebido resposta. Meus irmãos, eu como pastor fico às vezes com o espírito abatido. Não é? O que eu posso é lhe alertar, o que eu posso é lhe perguntar, orar por você. Porque sem essa prática nós morremos espiritualmente. E outra pergunta que eu quero fazer também aqui é o teu testemunho pessoal, no meio das pessoas do teu convívio, como que tem sido? Por que eu estou levantando essas perguntas? Porque a parte da mensagem aqui fala de relacionamento com Deus. Então nós veremos aqui a forma correta dessa sincera adoração. Veremos também neste ponto que uma das grandiosas bênçãos da vida cristã é a cultivação dessa espiritualidade, por essas afinidades que nós podemos desenvolver, não é, no nosso convívio com Deus. Até aqui, nós vimos como devemos nos comportar com o nosso próximo e como devemos proceder neste mundo como discípulo do Senhor. Eu creio que a palavra de Jesus, né, só em você ler, ela já mostra claramente como que nós devemos conviver. Mas o nosso Senhor Jesus disse, não é? E esse foi um dos versículos chave, está sendo chave dentro do Sermão da Montanha, porque Jesus disse que a nossa justiça deve exceder muito a dos escribas e fariseus, lá no capítulo 5, versículo 20. Ele está tratando da justiça do reino. Então, para um melhor aprendizado, Jesus apresenta a justiça do seu reino para orientar a nossa vida cristã. Não é? São, de fato, aqui os ensinamentos necessários que devem nortear a nossa vida. Então Jesus dá continuidade do capítulo 6 em diante, chamando a atenção dos seus discípulos e súditos para o que significa a justiça do reino, que tem a ver com a devoção sincera do nosso coração, no nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial em todas as circunstâncias. Por isso, nós perguntamos agora, quais são as formas corretas de nos relacionarmos com Deus? Jesus começa o capítulo 6 dizendo, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Jesus aborda aqui sobre os atos dos discípulos do seu reino, que são as boas obras. Nessa tradução que nós estamos usando, traduz a vossa justiça, mas é o mesmo que as boas obras. Jesus está ensinando que as boas obras devem ser praticadas, mas nunca com o propósito de serem vistos por eles, não é? Pelos outros. E aí nós perguntamos quem aqui? Pelos homens e pelas mulheres desse mundo, pelas pessoas que nos cercam. Eram as mesmas pessoas daquela época, né, que cercavam os discípulos de Cristo, que cercavam os escribas e fariseus. Então, neste primeiro versículo, nós encontramos pelo menos 3 respostas que respondem, e depois elas vão se alinhar com a ilustração que vai do versículo 2 ao 4. Né? Então, pelo menos 3 respostas que respondem à pergunta levantada. Quais são as formas corretas de nos relacionarmos com Deus? Primeiramente, evitando as motivações erradas do nosso coração. Por que nós estamos colocando aqui as motivações? Veja que Jesus dá uma ordem. O verbo aqui guardar está no imperativo. Guardai-vos, guardai-vos todos. Guardai-vos sempre. É uma ordem. É o mesmo que estarmos atentos com toda a vigilância possível. É com atenção redobrada. Sabe por quê, meus queridos? O nosso coração ele é enganoso, ele nos engana. Nós temos ouvido isso na escola dominical, pela manhã, quando se tratou da idolatria. Nós temos ouvido nessas últimas mensagens, não é? E foi o Senhor, por boca do profeta, lá no capítulo 17 de Jeremias, que falou que o nosso coração é enganoso, é corrupto. Tá?
Então, por isso que nós temos que estar atento, nos guardar, não é? Ter cuidado com as nossas motivações erradas para praticar as boas obras. Devemos evitar com muito cuidado os desejos e essas motivações dos nossos corações que nos levam à autoglorificação. Vamos estar falando mais disso para frente. Aqui, a segunda resposta que nós temos é que nós vamos agir de forma correta nesse relacionamento com Deus, praticando a piedade. Porque ele diz aqui, não é? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Porque é diante dos homens que nós vamos praticar as boas obras. É diante dos homens que nós vamos estar fazendo bem. Aqui trata da prática da piedade. A palavra grega, aqui traduzida como justiça, significa misericórdia, piedade, no sentido de dar esmola, de fazer caridade, que é a doação ao pobre. E aqui, irmãos, tem algo muito importante para a gente perceber, porque eu conheço a Deus, você conhece a Deus como crente, né? Você ama a Deus, eu amo a Deus, nós amamos a Deus, nós lemos a sua palavra, como já perguntamos para você como é que está a sua prática da leitura, da Bíblia. Eu oro, né? Eu sei que você ora também, mas não fica só nisso. Congregamos como igreja, né? Em breve, se Deus permitir, estaremos de volta, né? Mas além disso, nós temos que praticar esses ensinamentos. Senão nós vamos ser só glutões da palavra, só receber, receber, receber. Então, Cristo nos ensina essa prática. E nós vamos fazer isso fazendo bem, fazendo as boas obras. Elas devem ser praticadas em obediência espontânea, em submissão a Deus, cumprindo a grande regra, não é? Que nós temos na Bíblia, que é o resumo dos 10 mandamentos: amar a Deus acima de tudo e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas nós temos aqui uma terceira resposta. Qual é a forma de nos relacionarmos corretamente com Deus? Fazendo tudo com o propósito correto. Olha, dentro desse próprio versículo, Jesus diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim, é o propósito, é o objetivo, com o fim de seres vistos por eles. Os escribas e fariseus aqui já citados, né? Já diversas vezes, já fizemos essa citação, eles buscavam serem vistos pelos homens. Eles projetavam-se para que outros homens lhe observassem realizando as suas obras. Eles buscavam a glória dos homens e não a promoção da glória de Deus. Seus atos de justiça eram praticados para a autoglorificação. E esse era o propósito deles, e esse propósito não agradava a Deus. Eles davam as esmolas, eles serviam outras pessoas, mas não agradava a Deus, porque eles chamavam a atenção para si. E era isso que estava no coração deles. Então Jesus está falando desse propósito, e ele diz agora para os seus discípulos vigiarem, ficarem atentos para não perderem o foco. O foco aqui era a glória de Deus, não a glória dos homens. Jesus já havia dito aos seus discípulos, no capítulo 5, não é? Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, versículo 16 do capítulo 5, para que vejam as vossas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Então o propósito das nossas obras deve ser somente para a glória de Deus. Por isso não devemos propagar ou fazer publicidade ou tocar trombeta em benefício pessoal para ser visto por outros espectadores. Quem faz para a glória de Deus receberá o galardão do Pai Celeste. O versículo termina dizendo isso. E quem faz para receber os aplausos dos homens não terá galardão do nosso Pai Celestial. Ele diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Se a busca, aliás, se buscar aí, né, a recompensa dos homens, receberá o louvor e a honra dos homens. Porém, jamais receberão a recompensa de Deus, pois buscam a glória para si mesmo e não a glória de Deus. Nós
não conseguiremos enganar o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o Deus Onisciente, pois Ele sabe quando buscamos de fato louvá-lo e honrá-lo. E esse deve ser o propósito correto. Mas, meus irmãos, quais são as formas corretas de nos relacionarmos com Deus? No primeiro versículo, Jesus estabelece aí um princípio geral para o seu ensinamento do relacionamento com seus discípulos com Deus Pai. Nos versículos de 2 até 18, ele envolve em forma de ilustração a forma correta e sincera de nos relacionarmos com Deus por meio da doação, da oração e do jejum. Doação o mesmo que esmola, tá? E pode ser o mesmo que oferta. Doar com a motivação e intenção correta. Essa é a ilustração que Jesus faz do versículo 2 a 4, dentro dos princípios já estabelecidos no versículo 1. Jesus aqui afirma o valor desse ato tão conhecido em todo o tempo, desde que ele seja realizado por amor a Deus, em total submissão a Ele e sem qualquer interesse de reconhecimento por parte de outras pessoas que nos traga aplausos e honra. Queridos irmãos e irmãs, no Antigo Testamento, a doação ou a prática de ofertar ao pobre foi determinada por Deus na lei. Tem vários versículos que vai nos mostrar isso, mas não dá tempo. Então eu vou citar apenas aqui alguns versículos, né? Lá em Êxodo 23, 10 e 11, diz: 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos. 6 anos. A terra podia produzir, eles podiam recolher o fruto. Porém, no 7º ano, a deixarás descansar, o ano do descanso, e não a cultivarás. Sabe para quê? Olha o propósito. Para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo coma os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Irmãos, Deus é justo. E Ele sempre se preocupou com o pobre, com o peregrino, com o órfão, com a viúva, não é? Os profetas também anunciaram esse mandamento para ser observado. Eu quero citar aqui apenas um texto de Daniel. Daniel, capítulo 4, 27. O profeta deu o seguinte conselho ao rei Nabucodonosor: portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça. Olha aí. Em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Olha aí, irmão, disso aí dependia a felicidade do rei Nabucodonosor. E o profeta está aqui, não é? Anunciando esse mandamento, mas também trazendo a realidade do seu pecado e dando a ele aí a oportunidade de rever os seus feitos com justiça. Queridos irmãos e irmãs, no Novo Testamento, o Senhor Jesus mantém a ordem. Lá em Lucas 6, 36 e 38, ele vai dizer: sedes misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Dai e dá-se-vos-á. Estou resumindo aqui os versículos. Nós já citamos esses versículos aqui nas mensagens anteriores. Jesus ensina a sermos misericordiosos como é o nosso Pai Celeste. Ele nos ensina a sermos generosos, a darmos e a dividirmos com os necessitados. Repartindo com o necessitado, não é? Que também nós somos supridos por Deus. Dai e dá-se-vos-á. Na época de Jesus, qualquer doação, queridos e queridas, ou esmola, podia ser entregue no templo, nas sinagogas e pelas ruas da cidade. Era uma prática muito comum, como ainda é nos nossos dias, as pessoas ficarem assentadas nas praças, pelas ruas, né? Nas calçadas, pedindo esmola, pedindo uma ajuda, com a placa, não é? Uma faixa. Os judeus, eles se orgulhavam dessa prática. Tinha um orgulho comum entre eles. Jesus estava falando de algo
que lhes chamava atenção, porque era algo comum, algo que eles gostavam de praticar, ao ponto de quererem ser vistos, de quererem serem notados. Mas Jesus está aqui com o intuito de ensinar os seus discípulos e corrigir o erro que eles, os judeus e os escribas, praticavam, para que os seus discípulos, a partir dali, não agissem dessa forma, não cometessem os mesmos erros. Sabe por quê? Porque a grande maioria faziam isso com hipocrisia. O crente não pode ser hipócrita, não deve ser hipócrita. O hipócrita, meus irmãos e irmãs, eram também aqueles que dramatizam ou dramatizavam ter um relacionamento correto com Deus, mas era somente de aparência. Na aparência demonstrava amar e praticar justiça, porém com interesses pessoais, enganando a si mesmo. Era tamanha a hipocrisia que eles tinham, que eles perderam a sensibilidade desse erro. Você pode conferir com o versículo 23 aí na sua Bíblia. No versículo 2, Jesus descreve como eles agiam. Tocavam trombeta nas sinagogas e nas ruas para serem vistos e alcançar a glorificação dos homens. Jesus corrige que seus discípulos não agissem dessa forma. Jamais. Então, essa advertência é para mim, para você, nos nossos dias atuais também. Aqueles que agiam com hipocrisia, Jesus está dizendo, não façam isso, não toquem trombeta, não chame atenção para vocês mesmos. E Jesus deixou claro que quem faz dessa forma já recebeu a recompensa. O uso comercial da palavra recompensa indicava pagamento integral com recibo. Esse era o significado dessa palavra no grego. O que Jesus afirma, então, é que a justiça exibicionista, já recebeu o seu pagamento integral. Aqueles que se exibem, já receberam. Deus nada acrescentará para esses. Mas nós voltamos a fazer a pergunta. Como podemos doar agora com a motivação e intenção correta? Já que nós estamos aprendendo as formas, e essa é uma das formas. Então agora, como que nós podemos doar com a motivação e a intenção correta? Queridos, o versículo 3 vai nos mostrar. Fazendo diferente dos hipócritas. Fazendo diferente dos fariseus. Jesus diz, tu, porém, esse tu é um contraste. Jesus está dizendo, tu, meu discípulo, tu faça diferente do fariseu. Lá no versículo 1, Jesus diz, guardai-vos, atenção redobrada. Os discípulos do Senhor Jesus dão esmola, fazem doação ou boas obras, mas ele faz de maneira diferente do fariseu. Os discípulos de Jesus fazem com expressão de amor e de obediência, pelo menos devemos fazer assim, Paulo ensinou os irmãos da igreja de Corinto, quando levantou as ofertas para as igrejas da Macedônia, para os pobres, da Judéia, dizendo o seguinte, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Paulo conhecia as igrejas que ele estava pedindo. Pois conheceis a graça do Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. O que estava em evidência aqui era a sinceridade do amor dessa igreja em contribuir. Não é? Porque Deus, na pessoa de Jesus, se fez pobre. Não é? Deixou a sua glória. Veio habitar conosco. Não é? Para que pela sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Não existe crente pobre. Materialmente falando, podemos até dizer que temos necessidade, mas somos supridos pelo Pai Celeste. João ensinou também, ora,
Aquele que possuir recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Olha aí, meus irmãos, a prova que nós temos que dar por amor. É obediência, mas é amor. É sendo misericordioso como o nosso Pai Celeste é. E ele termina: filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João, capítulo 3, 17 a 18. Meus irmãos, então, como podemos doar com a motivação e intenção correta? Fazendo diferente do hipócrita, fazendo diferente dos fariseus e escribas. Em segundo lugar, fazendo a doação ou a esmola secretamente. Ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Versículo 3 e 4. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui nós temos uma linguagem simbólica. Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Isto é, ignorar e esquecer-se das esmolas que damos às pessoas necessitadas. As duas mãos sempre fazem, sempre agem em conjunto. Isto é, uma mão sempre sabe o que a outra faz. Jesus, então, está ensinando aos seus discípulos aqui, a mim e a você, discípulo dele, faça as boas obras secretamente. Só você deve saber disso. Um método totalmente diferente do fariseu, do hipócrita. Você tem agido secretamente quando faz a sua esmola? Ou você toca trombeta como os fariseus? Pense, reflita e responda diante de Deus. Essa resposta ela tem que ser pessoal, né? É você e Deus. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, nós devemos doar com a motivação e intenção correta. Porque quando nós fazemos, nós devemos fazer a doação, não é? Convictos, certos de que a recompensa vem de Deus e somente de Deus. Jesus diz: e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Só o Pai Celestial conhece por completo o nosso coração. Ele conhece os nossos anseios, as nossas motivações, as intenções do nosso coração, da nossa mente, que coração quer dizer mente também. Por isso, só Ele pode julgar se a nossa motivação está correta e nos recompensar. Jesus afirma: teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mas nós podemos ver, meus irmãos, mais algumas promessas na palavra de Deus sobre esse assunto de recompensa. Lá em Provérbios 14, 21, diz assim: o que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece do pobre é feliz. Olha aí a felicidade, né? Que está dentro dos conceitos que Jesus está ensinando aqui. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse paga o seu benefício. Querido, experimente. Não é troca. Jamais fazer isso como troca. Mas essas promessas se cumprem. Já se cumpriu na minha vida. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e Ele lhe paga o seu benefício. Ainda no Salmo 41, de 1 a 3, que talvez seja mais conhecido esse texto seu, diz assim: bem-aventurado, mais do que feliz, o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Daria um sermão aqui, né? Não entrega a descrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença. Tu lhe afofas a cama. A quem? Aquele que se compadece do necessitado. Meus queridos irmãos e irmãs, eu quero concluir
nessa noite essa mensagem, certo de que cuidar dos pobres, dos necessitados, é dever de todo cristão nascido de novo. Você já é nascido de novo, você é ovelha do Supremo Pastor. Todo discípulo, eu e você, como súditos do Rei Jesus, é nosso dever praticar as boas obras. Vemos aí o próprio Senhor Jesus ensinando esses princípios nessa noite para nós através da sua palavra. Nas Escrituras fica claro que é Deus que recompensa aqueles que atendem aos pobres e necessitados. Sabe o que é isso? Deus assume para si mesmo o favor feito aos necessitados. É Deus que vai nos livrar do mal. É Deus que nos torna felizes. É Deus que nos protege e nos preserva a vida. Mas não podemos perder o foco do ensino principal que Jesus está ensinando. É que devemos fazer para a glória de Deus. Não é para receber troca. Não é para receber recompensa. Está no direito de Deus de dar a quem Ele quiser. Mas eu faço por amor, por obediência, para a glória de Deus, servindo o necessitado. E Deus é que dá a recompensa. Fazermos secretamente, sem tocar a trombeta, sem autoglorificação. E aí, queridos irmãos e irmãs, sendo assim, o Pai Celestial, que vem em secreto, nos recompensará. E certamente, o nosso relacionamento com Deus será correspondido, porque está sendo feito para a glória de Deus. Esse ministério, queridos, de misericórdia, é da igreja. É da igreja. O salvo é que faz boas obras. Nós fomos escolhidos por Deus, eleitos por Deus, salvo pela graça, para as boas obras. Efésios 2:10. Na igreja presbiteriana do Brasil, aqui na igreja presbiteriana de Penápolis também, esse ministério é organizado e administrado pelos nossos diáconos. Olha aí, junta diaconal. Nossos diáconos, né? Ednilson, Guilherme, Paulo Salomão, e aí o presidente, né, da nossa junta, presbítero, aliás, diácono Valdir. Quase que eu promovo aqui de novo, presbítero Rafael. Esse é o ministério, então, aí realizado pela nossa junta diaconal. Um ministério muito oportuno, meus irmãos, nesse tempo de pandemia, diante das dificuldades que, ora, passamos aí pelo desemprego, pela carestia, não é? Nós, como igreja, temos que fazer a nossa parte. E que Deus nos discipline, meus queridos irmãos e irmãs, como igreja, nessa área, para que as nossas obras agradem ao nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor coloque amor no nosso coração. Que o Senhor coloque disposição. Multiplique nossas posses, para que nunca venha faltar a condição de servirmos os necessitados, servir o nosso próximo. Amém, queridos? Eu queria orar com você. Deus amado e querido Pai, nós te agradecemos por essa palavra nessa noite. Senhor, tira do nosso coração toda soberba, todo orgulho, toda autoglorificação. Tu sabe, Pai, que por causa do pecado, nosso coração é enganoso e corrupto. Senhor, muitas das vezes nós tocamos trombeta, nós fazemos os outros ficar sabendo das nossas obras, Senhor. Deus, se essa é a motivação do nosso coração, está errada, Senhor. Pai, nos faça, Senhor, fazer tudo para a Tua glória, todos os nossos atos, todas as nossas ações, porque, Senhor, o Senhor não quer que nós apareçamos, mas o Senhor quer que o Senhor apareça, que o Senhor seja glorificado, e o Senhor que quis assim, e nós temos que fazer por amor a Ti, por amor ao nosso próximo, para a glória do Teu nome, porque nós estamos aqui, Senhor, para Te glorificar e viver na eternidade para sempre Te glorificando. Pai, obrigado por esse entendimento que o Senhor nos dá, e essa é a Tua vontade, e ela é boa, perfeita e agradável. Então assim, Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa todos que ouvirão essa mensagem, para que seja uma prática, Senhor, abençoadora, uma prática
maravilhosa para a vida da tua igreja. O exercer a misericórdia, cuidar dos necessitados. E permita, Pai, que a tua igreja possa ter um projeto muito maior ainda do que a nossa junta diaconal. Projeto que possa atender outras pessoas carentes da cidade. Oh Deus, que tu possa dar para a tua igreja os teus sonhos, Senhor. Porque sonhamos, mas sabemos que os teus sonhos eles vão ser realizados dentro do teu propósito. Pai, dá-nos uma boa noite, dá-nos uma boa semana. Consola os enlutados, Senhor. Deus, cura os enfermos, aqueles que estão acamados, aqueles que estão doentes com o Covid. Deus, supre os necessitados, abre as portas de emprego, Senhor. Oh Deus, e abençoa para que essa passagem de Natal, de Ano Novo, a nossa mesa possa estar repleta de alimentos necessários para a nossa sobrevivência. E nós já te agradecemos, Senhor, porque o Senhor não deixa faltar e nem a condição de repartir com aquele que não tem. Pai, nós te agradecemos por essa palavra, por essas exortações, no nome bendito de Jesus. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as consolações do Espírito Santo e a comunhão dele repouse sobre a nossa vida e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares longínquos da terra, agora e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Querido irmão e irmã, a minha gratidão é grande por você que esteve aqui ouvindo a palavra de Deus dessa noite. Está aqui a Jusce, lá era membro da nossa igreja lá em Açailândia, amiga, a minha sogra, Raimunda, aqui também conosco. Que Deus abençoe todos vocês, uma boa semana, receba o nosso abraço, o nosso carinho, fiquem com Deus até o próximo domingo, se Deus nos permitir.